Entre os meses de novembro e março, os casos de febre amarela, zika, dengue e chikungunya tendem a aumentar em algumas regiões aqui do DF por causa do período de chuva. O mosquito transmissor dessa doença e dessas doenças, o Aedes aegypti, se reproduz na água. Por isso, os cuidados do governo, também da população, devem ser redobrados. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a infectologista Joana Dark Gonçalves, está com a gente hoje. Doutora, muito obrigado pela presença aqui no Band Cidade. A gente sempre alerta as pessoas, olha, tem que redobrar a atenção, mas uma vez com a doença, né? Quais são os sintomas dessas doenças, quando a pessoa deve procurar um médico? Boa tarde, obrigada pelo convite. Essas doenças, elas são doenças extremamente importantes, muito prevalentes em todo o mundo, né? Nós temos, agora, iniciando o período de chuvas e calor, a gente tem uma reprodução aumentada do mosquito e essas doenças podem ser transmitidas com facilidade. É importante a gente reconhecer os sintomas, a população geral deve saber, são sintomas simples, e até se confundem um pouco, porque como a gente fala de dengue, zika e chikungunya, geralmente a gente tem a questão da febre, a gente tem um mal-estar, uma mialgia, dor no corpo e em seguida a maioria delas tem um exantema, que são manchinhas vermelhas pelo corpo. E aí a gente tem que ficar atento, porque, por exemplo, no caso da dengue, a gente pode ter casos graves de dengue e no caso da chikungunya, por exemplo, a gente pode ter uma incapacidade com dor muscular e articular que pode durar até 2 anos. Olha só, um alerta importante, né? E também é importante dizer, doutora, que não adianta se automedicar, né? Tem que procurar um especialista. Exatamente. É importante lembrar que essas doenças virais é fundamental a hidratação e procurar o especialista em caso de dúvidas para tomar a medicação adequada, porque às vezes a pessoa se automedica e acaba produzindo uma complicação com algo que não deveria usar. Agora, a melhor medicação continua sendo a prevenção, tem que prevenir. Com certeza, porque o Aedes, ele, além da zika, dengue e chikungunya, né, ele também, teoricamente, pode transmitir febre amarela. Então, a gente tem que ter muito cuidado e vale lembrar que a hidratação, nesses casos, é fundamental. E os cuidados básicos com relação ao acúmulo de água, né, em alguns recipientes e locais. Doutora, depois daquele surto do surgimento da zika, né, eu me recordo das grávidas realmente em pânico, né, preocupadas. Agora, esse cuidado ele precisa continuar com essa segmentação, com esse segmento importante? Com certeza, porque, por exemplo, no caso do vírus Zika, ele tem um tropismo pelo sistema nervoso. E as gestantes, o bebê, principalmente no primeiro trimestre, ele está numa fase de desenvolvimento do sistema nervoso central. E aí a probabilidade de a gente ter aqueles casos de microcefalia é alta. Então, as gestantes devem ter um cuidado redobrado e a população geral, com ações básicas, né? São medidas simples de serem tomadas, como o uso de repelente, a questão de exposição do corpo quando você vai fazer uma caminhada, evitar roupas escuras, uso de perfumes. Então, são medidas simples de serem tomadas para prevenir essas doenças. Perfeito, doutora. Muito obrigado pelos esclarecimentos, pelo alerta também, né? Muito obrigado. Olha, depois de passar a noite na Grande do Torto, o presidente eleito faz hoje a primeira reunião ministerial aqui em Brasília e nesta quarta, Bolsonaro voltou a falar sobre a reforma da Previdência. A gente fala de novo com a Renata Dourado, está com a gente por aqui e de olho na transição, né, Renata? Pois é, Rodrigo, olha só, a reunião durou cerca de 2 horas. Começou ali por volta de 10h20, terminou agora há pouco, por volta de 12h30. Ninguém falou nessa saída aí da reunião, obviamente o presidente participou, né? Primeira vez que ele se reúne aí com os futuros ministros. Foi coordenada pelo futuro ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Então a ideia foi mostrar para esses novos ministros como é que vai ser essa composição aqui ministerial, como é que vai ser a esplanada na era Bolsonaro. Ele já disse que a ideia é ter 22 ministérios, falta ainda anunciar o nome de 2 ministros, né? O ministro do Meio Ambiente, ministro de Direitos Humanos, se realmente continuar assim, né? Porque a gente sabe que ele pode aí mudar de ideia, de repente o Ministério dos Direitos Humanos não ser realmente um ministério efetivamente, mas a ideia é essa, ser composta por 22 ministérios e falta também definir qual vai ser, de fato, a atuação de cada um desses ministérios, já que alguns foram extintos, né? Outros teve uma unção aí desses ministérios, então falta definir um pouco isso. E como você bem disse, ontem ele voltou
voltou a falar sobre a reforma da Previdência, que realmente é uma prioridade aí do governo. Disse que realmente a ideia é que seja fatiada, começando aí com o aumento da idade mínima, mas para que os parlamentares possam ter um tempo melhor de analisar cada parte, cada ponto. Então ele acredita que assim vai ser mais fácil aprovar essa reforma da Previdência. E segundo ele, deve ser aprovada até o primeiro semestre do ano que vem, aproveitando aí essa lua de mel, esse começo de namoro entre o presidente, o Congresso Nacional. Então a ideia é essa. Ele também falou sobre mudanças na legislação trabalhista. Ele disse que tem várias propostas na mesa dele, então a ideia é melhorar a vida dos empresários, mas segundo ele, sem retirar os direitos dos trabalhadores. Vamos ver como é que na prática isso vai funcionar. Ele já disse, por exemplo, que estuda a possibilidade de permitir com que o empregador pague o 13º salário em mais de 2 vezes, que hoje pode ser pago em 2 vezes, então parcelar em mais vezes. Mas são propostas que ele está analisando. Rodrigo. Obrigado, Renata, que depende do Congresso Nacional. Cláudio Humberto, essa lua de mel que a Renata citou, demora quanto tempo para o presidente eleito? Olha, o presidente tem uma chamada gordura imensa, né, do ponto de vista da popularidade, das expectativas, e o Congresso Nacional que majoritariamente tem a tendência de apoiar o novo governo. O que o presidente Bolsonaro precisa fazer é aproveitar esse momento e tentar, na largada, já promover as principais mudanças com as quais ele se comprometeu na campanha, inclusive do ponto de vista de reformas na Constituição. E isso tem a ver com a reforma, por exemplo, trabalhista, o aprofundamento da reforma trabalhista, tem muita coisa ainda que precisa ser removida, e também a questão da reforma da Previdência. E muito embora estejam falando em 22 ministérios, a verdade é que devem sobrar apenas 20 ministérios, porque entre estes 22 ainda constam nessa lista a Advocacia Geral da União e o Banco Central, cujos titulares têm nível de ministério. Haverá um downgrade, digamos assim, né? Haverá uma redução desse status e não haverá mais esse status de ministro, portanto, o governo Bolsonaro deverá mesmo ser marcado pelos 20 ministérios. E olha, no Paranoá, um casal que roubava carros e casas no condomínio Privé foi preso. Veja aí. O casal foi preso em casa no condomínio Privé, que fica entre Lago Norte e Varjão. O que levantou a suspeita dos policiais foi que a placa do carro em que a dupla estava não existia. Em seguida, constataram que o automóvel era roubado. Com os dois, policiais encontraram mochilas e bolsas com celulares e notebooks que eram fruto dos crimes praticados. Na casa da mulher, além desses produtos, também foram encontrados documentos, cartões de crédito, roupas e uma pistola com munições. O casal foi levado para a 6ª Delegacia de Polícia. O homem já tem passagem por receptação de veículo e furto. Depois de quase 16 horas de trabalho, os bombeiros resgataram o corpo de Juscelio Marcelino da Rocha nesta madrugada. O operador de sistema da Saneago, de 35 anos, estava desaparecido depois que o solo do local onde ele trabalhava cedeu na tarde de ontem. O corpo do operador de sistema da Saneago, Juscelio Marcelino da Rocha, de 35 anos, estava a 14 metros de profundidade. Um incidente no terreno na estação de tratamento de água de Planaltina mobilizou 5 viaturas, 21 militares, integrantes da Defesa Civil e 3 retroescavadeiras. O resgate durou cerca de 16 horas. O trabalho da força-tarefa começou às 3 horas da tarde de ontem e só terminou às 5 desta manhã de quinta-feira. Em nota, a empresa disse que lamenta o fato e que está prestando todo o apoio à família. Acrescentou que espera o resultado das investigações e as causas do acidente. Juscelio era casado, não tinha filhos e era funcionário da Saneago desde 2003. Agora a Band Cidade faz mais um breve intervalo, a gente volta daqui a pouco.